Olá, eu sou a professora Rúbia, sou contadora, professora universitária, consultora empresarial e palestrante. E você está no nosso workshop sobre noções de contabilidade, noções de débito e crédito, o método das partidas dobradas, como que funciona essa dinâmica toda. Talvez você seja um estudante de contabilidade, talvez você esteja trabalhando na área, mas ainda não é formado, ou talvez você já esteja formado, mas ainda tem algumas dificuldades no assunto. Esse workshop também é útil para quem está estudando para concurso e precisa abrir a sua ideia em relação à contabilidade. Então, nesse pequeno workshop eu vou trazer algumas informações bem importantes para que você compreenda toda essa dinâmica da contabilidade. Como é que funciona essa técnica contábil que assusta muita gente, tá? Bom, gente, para começar, então, a gente vai falar de uma maneira geral, aí, envolvendo as demonstrações contábeis, envolvendo registros contábeis, envolvendo toda essa série de informações que é necessária que você tenha esse suporte para compreender a técnica do método das partidas dobradas, o débito e o crédito em si, tá? Então, para a gente começar, a gente vai começar falando das duas principais demonstrações contábeis que nós temos, que são o balanço patrimonial e a demonstração de resultados do exercício. É claro que nós temos uma série de outras demonstrações que são exigidas por lei ou até mesmo outras acessórias que a empresa pode fazer internamente e que também são consideradas demonstrações contábeis, tá? Mas vamos começar então pelo balanço patrimonial e pela DRE. A primeira coisa que a gente precisa entender é que cada demonstração contábil vai ter um grupo de contas específicas. O balanço patrimonial, ele vai conter as contas patrimoniais, as contas que evidenciam os elementos patrimoniais que essa empresa possui. Quais são esses elementos patrimoniais? São os bens que ela possui, são os direitos que ela tem a receber e são as obrigações que ela precisa estar cumprindo, tá? Então, o conjunto das contas patrimoniais envolvem bens, direitos e obrigações. Ai, Rúbia, mas o que são bens, direitos, obrigações? Então, vamos lá. Bens, como o próprio nome diz, é aquilo que a empresa tem, né? Pense você, na sua vida pessoal, quais são os seus bens? Você vai dizer, eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu tenho um automóvel, um celular, eu tenho um computador, enfim, esses são os seus bens. Lá na empresa não é diferente, os bens que a empresa possui. Então, ela vai ter lá máquinas, ela vai ter instalações, ela vai ter terrenos, ela vai ter veículos, ela vai ter computadores, ela vai ter, enfim, qualquer bem que ela tenha para tocar as suas operações. Isso são os bens da empresa. E direitos? O que seriam os direitos? Os direitos é aquilo que a empresa tem para receber de alguma forma, seja um direito financeiro, uma conta para receber, um valor a receber, seja qualquer outro direito contratual, um serviço que ela tem direito a receber, enfim, é algo que ela tem para estar recebendo, algo em haver que ela tenha. E as obrigações, como o próprio nome diz, né? As obrigações é aquilo que a empresa tem para pagar, para cumprir, para entregar, né? Então, pode ser uma dívida, pode ser uma obrigação contratual, pode ser a obrigação de prestar algum serviço, pode ser a obrigação de entregar um produto, enfim, essas são as obrigações. Então, todo esse conjunto aí, os bens, os direitos e as obrigações, compõem o que a gente chama de patrimônio da empresa. Por isso que a gente tem essa demonstração contábil que chama-se o balanço patrimonial, o balanço do patrimônio da empresa. E por que o balanço, né? Porque ele faz uma ponderação entre os bens, os direitos e as obrigações que a empresa tem. Então, ele vai confrontar tudo que a empresa tem de positivo, que são os bens e os direitos dela, em contrapartida as obrigações que ela tem a cumprir, e vai colocar isso como que numa balança. Então, se eu tiver valores de bens e direitos maiores do que valores de obrigações, essa balança vai ter um saldo positivo. E esse saldo positivo que a gente chama na contabilidade, a gente chama de patrimônio líquido. Né? Peguei bens, direitos menos obrigações, deu um valor positivo. Então, eu tenho um patrimônio líquido positivo, uma situação líquida positiva.
Mas se acontecer o inverso, se nessa empresa as obrigações estiverem maiores do que os bens e os direitos dela, né? Então ela vai ter uma situação líquida negativa. A gente chama também de passivo a descoberto, ou seja, um patrimônio líquido negativo, né? A situação não está boa, ela deve mais do que ela tem de bens e de direitos, tá? Então, todo esse conjunto de bens, de direitos, de obrigações e esse patrimônio líquido, eles vão estar evidenciados nessa demonstração contábil que é chamada de balanço patrimonial, tá certo? Então, no balanço patrimonial, a gente tem alguns nomes técnicos que a gente usa para separar essas informações de bens, direitos e de obrigações. Então, os nomes técnicos que a gente tem, os principais grupos que a gente tem no balanço são ativo e passivo, tá? O ativo, ele vai conter os bens e direitos que eu acabei de falar para vocês. O ativo é como se representasse o lado positivo do balanço patrimonial, o lado bom, né? O que a empresa tem de bens, de direitos, de disponibilidades, né? O que ela vai receber, o que ela tem de estoque, enfim, todo o lado bom da empresa. O passivo, por sua vez, ele contém as obrigações, aquilo que tira dinheiro da empresa, né? O que ela tem para pagar, o que vai subtrair desse patrimônio líquido, tá certo? Então, o passivo, numa analogia, a gente pode dizer que é um lado negativo do balanço, é o lado que contém as dívidas da empresa, tá? Então, o balanço patrimonial ele se divide nesses dois grandes grupos, que é o ativo, que contém os bens e os direitos, e o passivo, que contém as obrigações. Tá? Então, o lado do ativo, digamos assim, né, os bens e direitos, ele sempre tem que fechar com o lado do passivo, mas eu acabei de falar para vocês que pode acontecer dos bens e direitos serem maiores do que as obrigações. Então, o que acontece? O patrimônio líquido, que é essa diferença, ele vai constar lá do lado do passivo para fechar essa conta. Então, por exemplo, eu tenho um ativo de 100 mil e um passivo, que são as obrigações de 80. O meu patrimônio líquido ele é 20. Então, eu vou ter do lado do passivo o 80 mais o 20 do patrimônio líquido, que equilibra essa balança, esse balanço patrimonial. Por isso que ativo sempre fecha com passivo, porque o patrimônio líquido ele fica lá junto com o passivo, é um subgrupo separado, mas ele fica junto lá com o passivo para fechar o balanço patrimonial, tá? E se for o contrário, Rubi, se os meus bens e direitos forem 80 e as minhas obrigações forem 100 e o meu patrimônio líquido for negativo, vai aparecer lá, patrimônio líquido menos 20 mil, né? 20 mil negativo, que vai subtrair. Então, eu vou ter um passivo de 100 mil menos 20 mil, que é o patrimônio líquido, vou fechar meu balanço em 80 mil, conforme o lado do ativo, 80 mil, tá? Então, essa é a dinâmica aí do patrimônio líquido, tá? Bom, entendido isso, que lá do lado do ativo eu tenho bens e direitos, lá do lado do passivo eu tenho obrigações, a gente pode começar a compreender outro conceito que nós temos, que é o de origens e aplicações de recursos, tá? Recursos é aquilo que a empresa tem à disposição dela para trabalhar, sejam recursos financeiros, que são recursos de capitais que a gente fala, sejam recursos humanos, né, a mão de obra que ela precisa, os funcionários que ela contrata, ou sejam recursos materiais, né, recursos de matéria-prima, de insumos, enfim, tudo aquilo que ela precisa para estar tocando suas atividades. Muito bem, é possível identificar essas origens e essas aplicações por meio do balanço patrimonial. É possível. Como nós vamos fazer isso? Origem é de onde vem o recurso para a empresa, onde ela busca esses recursos. Ela pode buscar esses recursos junto a instituições financeiras, que são bancos, né? Ela pode buscar empréstimos. Ela pode buscar esse recurso junto aos sócios, que são os sócios que colocam um valor inicial, um investimento inicial nessa empresa para ela começar as suas atividades. Ela pode buscar esse recurso de funcionários, como, né? O funcionário ele trabalha um mês inteiro na empresa e ele só vai receber o seu pagamento até o 5º dia útil do mês seguinte. Então, e ele trabalha um mês inteiro para a empresa, ele fornece o seu recurso humano para a empresa durante um mês e ele tem o direito de receber o seu salário no mês seguinte, tá? Então, a empresa está obtendo recursos humanos por parte desse funcionário.
Ela pode buscar recursos materiais junto a fornecedores, junto a parceiros, né? Quando ela consegue uma compra a prazo, por exemplo, o fornecedor entregou matéria-prima para ela está trabalhando com aquela matéria-prima, está produzindo, está vendendo, está recuperando o dinheiro da compra, né? Supostamente. E aí o fornecedor deu um prazo para ela pagar, sei lá, de 30 dias, 45 dias. Então ela vai pagar essa mercadoria só no mês seguinte, só depois que ela conseguiu fazer esse material girar e recuperar esse dinheiro, com uma margem de lucro em cima. Então ela está obtendo esse recurso material por meio desse fornecedor, tá? Então, falei aqui 3 tipos de recursos que ela pode estar obtendo. E como é que a gente vai identificar isso lá no balanço patrimonial? Então fica fácil identificar essas origens de recursos lá pelo lado do passivo, tá? Lá na coluna do passivo, porque lá eu vou ter as obrigações que a empresa tem para pagar. E eu também vou ter patrimônio líquido, que identifica o investimento inicial dos sócios e também os próprios lucros gerados pela empresa. Os lucros ficam registrados dentro do patrimônio líquido, lá na parte de reservas, de lucros, enfim. O crescimento da empresa vai estar evidenciado lá. Então, por exemplo, se eu identificar lá no balanço patrimonial da empresa uma conta contábil dizendo assim, empréstimos a pagar no valor de 100 mil reais. Quer dizer que a empresa obteve um empréstimo junto ao banco, né? O banco liberou esse empréstimo de 100 mil reais para ela e agora ela tem essa dívida registrada lá. Então, isso foi uma origem de recursos para ela, né? De uma instituição financeira. Por outro lado, se ela tiver lá salários a pagar evidenciado lá, quer dizer que o funcionário trabalhou para ela durante um período e agora ela tem esse valor a pagar. Outra fonte de recursos, eu posso ter lá uma conta de fornecedores, né? Quer dizer que eu tenho uma dívida para pagar com o fornecedor. Então, o fornecedor liberou a mercadoria antes, eu pude trabalhar e agora eu tenho que pagar essa dívida. Em trocando em miúdos, então, lá no passivo eu consigo identificar de onde vieram os recursos da empresa, onde estão as origens dos recursos da empresa. Se eu olhar para o patrimônio líquido, eu consigo saber qual é o investimento inicial do sócio. Eu consigo saber quanto o sócio colocou nessa empresa. E aí é importante destacar que entre todas essas origens que eu estou comentando com vocês, a gente tem 2 tipos de recursos, tá? A gente tem recursos próprios, que são os recursos dos próprios sócios, o recurso que o sócio colocou na empresa, e o próprio recurso gerado pela atividade da empresa, que são os resultados da empresa. Então, isso são recursos próprios. E eu tenho também recursos de terceiros, que são os recursos dessas pessoas externas à empresa e que vieram para dentro da organização. Quais são esses recursos de terceiros? Recursos de bancos, recursos de fornecedores, recursos de funcionários, enfim, todos esses outros recursos que eu identifico no passivo, tá? Então, no passivo, onde estão as minhas obrigações, eu tenho o que a gente chama também, uma outra nomenclatura, que é o passivo exigível, que a empresa ela deve pagar para alguém. Enquanto dentro do patrimônio líquido, que é onde estão os recursos dos sócios e os próprios recursos da empresa, a gente tem o que se chama de passivo não exigível. Não exigível porque não tem uma data certa para estar pagando. É claro que o sócio ele coloca um recurso na empresa com a intenção de obter um retorno. Então, supostamente isso para a empresa é uma dívida com o sócio. Ela tem que gerar lucros para remunerar o sócio, né? Mas não é um exigível igual a eu ter que pagar um financiamento bancário, por exemplo, tá? É um pouquinho diferente o conceito, tá certo? Então, resumindo, no passivo, a gente identifica as origens de recursos, de onde a empresa buscou recursos para suas atividades. Bom, passando para o lado do ativo, então, que é onde estão registrados os nossos bens, os nossos direitos, lá no ativo a gente vai aplicar esses recursos. A gente buscou o recurso, a gente identificou esses recursos lá no passivo. No ativo vão estar as aplicações de recursos, onde a empresa está aplicando os seus recursos. Então ela pode estar aplicando numa aplicação financeira, ela pode estar aplicando na compra de matéria-prima, que eu vou ter identificado lá no meu estoque de matéria-prima para depois produzir e vender. Ela pode estar aplicando na aquisição de bens, né, móveis e imóveis para a sua empresa, para girar as suas atividades. Ou seja, no ativo eu identifico onde está a aplicação daquele recurso, em que a empresa está gastando aquele recurso, tá? Muito bem, então comentei com vocês sobre origens e aplicações de recursos, já passei o que é ativo, o que é passivo, e agora a gente vai entender que esse ativo e esse passivo, eles também têm algumas subdivisões, tá?
Então, o grande grupo é ativo, mas dentro do ativo eu tenho uma divisão entre ativo circulante e ativo não circulante, tá? Importante destacar que lá no balanço patrimonial, as contas, os elementos patrimoniais, eles vão aparecer por ordem decrescente de liquidez. Ou seja, aquilo que é dinheiro vai aparecer primeiro, aquilo que vai se transformar em dinheiro vai aparecer na sequência. O que vai se transformar em recurso financeiro mais rápido vai aparecer primeiro. O que vai se transformar em recurso financeiro com mais tempo vai aparecer por último, tá? Nessa ordem. Então, se eu for identificar um valor que a empresa tem em caixa, em dinheiro lá na sua empresa, ele vai ser o primeiro item que vai estar aparecendo no balanço. Porque ela tem nos bancos, que é disponível também, mas ela precisa, tá acessando esse banco para retirar, vai vir logo em seguida. Os estoques dela, aquilo que ela precisa primeiro vender para depois se transformar em dinheiro, vai estar na sequência. Os valores que ela tem a receber, porque ela precisa mais uma etapa, ela precisa vender e depois ela vai ter o recebimento, vai estar na sequência, tá? E assim por diante. O imobilizado dela, imobilizados são os bens de uso permanente dela, como máquinas, equipamentos, enfim, vai estar na sequência. E assim por diante, tá? Então, esses dois grupos, ativo circulante e ativo não circulante, eles ajudam a fazer essa separação. O circulante, o ativo circulante, é aquilo que vai se transformar em recurso financeiro para a empresa no curto prazo. Tá? O que a norma diz que é curto prazo? Aquilo que vai se realizar até o fim do exercício subsequente. Tá? Até o final do exercício subsequente. Então, se a gente está encerrando o exercício financeiro, o exercício social da empresa em 31 de dezembro de 2018, aquilo que vai se realizar até 31 de dezembro de 2019 vai estar classificado lá no ativo circulante. Por exemplo, uma conta que a empresa tenha para receber até o final de 2019 estará no ativo circulante. Aquilo que vai se realizar somente após esse período vai estar classificado no ativo não circulante, que é o que a gente chama de longo prazo, tá? Então, no ativo não circulante, nós teremos todas as contas a receber de longo prazo e também o grupo de imobilizado, que são os bens de uso permanente, investimentos e outros itens que eu já vou falar em seguida, tá? Esse mesmo conceito de circulante e não circulante, ele também se aplica para o passivo. Só que como no passivo nós temos as obrigações que a empresa tem para pagar, então a gente vai dizer o seguinte, que no passivo circulante eu vou ter as obrigações de curto prazo, aquelas obrigações que vencem até o final do exercício subsequente. E no passivo não circulante eu vou ter as obrigações de longo prazo, aquelas obrigações que vencem após esse período, tá certo? Muito bem, dito isso, então agora a gente vai começar a elencar os principais grupos de contas que nós temos dentro do ativo circulante, ativo não circulante, passivo não circulante e o patrimônio líquido, tá? Começando com um ativo circulante, então o primeiro subgrupo que nós vamos ter ali dentro é o subgrupo das disponibilidades. Nesse subgrupo, a contabilidade vai registrar todos os valores disponíveis que ela tem, os recursos disponíveis em dinheiro mesmo, ou saldos bancários ou aplicações de resgate imediato, isso tudo vai estar registrado lá dentro. Nós vamos ter dentro do ativo circulante também um subgrupo de contas a receber, de créditos a receber, que são aqueles valores que a empresa tem para receber no curto prazo, tá? A gente vai ter um subgrupo de estoques, onde estão os estoques que podem se dividir em estoques de matéria-prima, estoques de produtos em processo, estoques de produtos acabados, estoques de material de expediente, enfim, os diversos tipos de estoques que a empresa pode ter, tá? Isso tudo vai estar lá dentro do ativo circulante também. E a gente vai ter um subgrupo de despesas de exercício seguinte, tá? Vamos supor que a empresa ela pagou uma despesa antecipadamente. Exemplo, ela pagou uma despesa com publicidade, mas o serviço de publicidade vai se realizar somente no exercício seguinte. Ela adiantou um valor para o fornecedor dela. Ela pagou antecipado, então esse recurso já saiu da empresa, ela precisa registrar, mas não é uma despesa do período ainda. A gente trabalha na contabilidade
com o regime de competência. A gente só registra receita e despesa no período em que elas ocorrerem, independente do pagamento ou do recebimento. Então, contabilmente, eu não posso jogar essa despesa já na DRE, na demonstração de resultados, porque de fato ela ainda não aconteceu, só aconteceu o pagamento, o fornecedor não realizou o serviço ainda. Então, eu vou registrar nessa conta de ativo circulante lá dentro desse subgrupo despesa do exercício seguinte. E aí, no período de competência, no período que essa despesa de fato acontecer, né, na essência, então ela vai ser contabilizada no resultado do período e aí eu faço a baixa desse valor lá no ativo circulante, tá? Isso ocorre também, por exemplo, com despesas de seguros, onde a gente paga um valor anual, né? Mas a competência disso é mensal. Eu estou pagando um valor anual, mas que corresponde ao ano todo. Então, a cada mês, a contabilidade ela faz a apropriação desse valor para o resultado, a apropriação de 1/12, por exemplo, para o resultado, tá certo? A gente registra dessa mesma maneira, tá ok? Bom, gente, basicamente dentro do ativo circulante seriam esses subgrupos. Daí nós vamos para o ativo não circulante, tá? No ativo não circulante, então nós vamos ter primeiramente o ativo realizável a longo prazo, aqueles direitos que a empresa tem para receber após o final do exercício seguinte, né? Aqueles direitos de longo prazo que ela tem. A gente vai ter um outro subgrupo chamado investimentos. Nesse subgrupo, a contabilidade registra a participação que ela possa ter em outras empresas, né? Digamos que a empresa A, ela tenha um percentual de participação na empresa B, né? E ali vai estar esse investimento registrado lá no ativo não circulante, tá? A gente vai ter um subgrupo do imobilizado. Dentro desse subgrupo de imobilizado, nós temos todos os bens de uso permanente da empresa, que são os móveis, utensílios, máquinas, equipamentos, veículos, terrenos, instalações, enfim. Os bens que ela usa, que ela tem para sua estrutura física de fato, tá ok? E a gente tem um subgrupo chamado intangível, e esse subgrupo é um subgrupo que vem crescendo muito, né? Devido à mudança que a gente está tendo nas organizações. Hoje em dia nós temos empresas aí cujo maior valor está em itens intangíveis, né? Por exemplo, essas empresas que têm grandes bases de dados, que têm softwares de alto valor, que têm marcas extremamente valorosas, né? Então isso tudo é registrado nesse subgrupo de intangível, tá certo? Lá na contabilidade. Então, resumidamente, as contas que compõem aí ativo circulante e ativo não circulante são essas que eu acabei de falar para vocês. E passando agora, então, para o lado do passivo, nós temos também passivo circulante e passivo não circulante. Basicamente, gente, em passivo circulante nós teremos as dívidas de curto prazo, as obrigações de curto prazo, aquelas que vencem até o final do exercício seguinte. E no passivo não circulante teremos as dívidas de longo prazo, que é o que a gente chama de exigível a longo prazo, aquilo que vai vencer após o final do exercício seguinte, tá certo? Então agora nós vamos passar para o subgrupo do patrimônio líquido, tá? E tem alguns itens aí que fazem parte desse subgrupo, alguns itens bem importantes para a gente estar estudando, tá? O primeiro, né, que eu vou comentar aqui é o subgrupo do capital social, tá? O capital social, gente, representa o valor investido pelos sócios nessa organização, nessa empresa, tá? E aí a gente tem algumas situações particulares para estar falando sobre ele, tá? Porque quando os sócios eles resolvem montar uma empresa, eles vão lá, vão se juntar, vão conversar e vão formalizar um contrato social. Nesse contrato social, eles vão determinar qual vai ser o investimento de cada um deles. Esse investimento ele pode se dar em dinheiro ou em bens, tá? Alguma participação que eles vão estar fazendo nesse negócio. E aí esse investimento também ele pode ser totalmente integralizado no ato, totalmente colocado na empresa já no ato, ou ele pode ser acordado que eu vou colocar daqui meio ano mais tanto, mais 50 mil, mais 100 mil, enfim, o valor que os sócios decidirem, tá? Então ele vai se comprometer no momento do contrato social a dizer qual vai ser o valor do investimento dele e em que período ele vai estar integralizando esse valor na empresa. Então, na contabilidade, a gente tem que estar com o nosso plano de contas preparado para registrar todas essas informações, tá? Que vai ficar lá dentro do patrimônio líquido, então, nesse subgrupo de capital social. Então, a gente vai ter 3 situações para o capital social.
A primeira das situações é o valor do capital subscrito. O que seria o capital subscrito? É o valor que eles vão acordar no momento do contrato social, eles vão determinar qual é o valor que vai ser integralizado nessa empresa, qual vai ser o valor do investimento inicial dessa empresa, seja ele colocado integralmente ou não, é o valor total aí do investimento na empresa. Esse será então um outro subgrupo lá dentro do patrimônio líquido. A gente terá um subgrupo chamado de capital integralizado, que significa o valor que os sócios estão colocando na empresa, o valor que eles já investiram de fato na empresa. Então eu posso ter, por exemplo, um capital subscrito de R$200 mil, mais um capital integralizado de apenas R$100 mil, né? Quer dizer, eles disseram que vão investir 200 mil, mas nesse momento só estão colocando 100 mil reais. Aí vocês vão perguntar, e os outros 100 mil reais, Rubia, que eles ainda não colocaram? Aí nós vamos ter um outro subgrupo lá dentro do patrimônio líquido chamado de capital a integralizar, que é a diferença, o que ainda falta para eles colocarem na empresa. Então a contabilidade ela vai fazer essa separação entre o capital subscrito, o capital integralizado e o capital a integralizar, tá ok? Bom, dentro do patrimônio líquido ainda a gente vai ter algumas contas de reservas, que podem ser algumas, eu vou citar duas aqui, que são as reservas de capital, né? Posso desse capital aí investido realizar uma reserva contábil para que fique isso na empresa, não seja distribuído aí aos sócios depois, que fique para reinvestimento na empresa, né? Posso ter reservas de lucros, então a empresa começou suas operações, a empresa apurou lucros e uma parte desse lucro pode ficar registrado como reservas de lucros lá dentro do patrimônio líquido, tá? Dentro do patrimônio líquido, então, ainda a gente tem um subgrupo chamado de ajuste de avaliação patrimonial. O que seria isso? Bom, digamos que a empresa ela fez uma reavaliação da sua marca ou de seus bens e ela viu que os valores que estão registrados na contabilidade eles estão desatualizados ou não estão de acordo aí com o que é valor de mercado e tudo mais. Então ela resolve fazer uma reavaliação desses bens. Aí digamos que ela vai ter que aumentar o valor desses bens, então contabilmente ela teve um ganho, né, uma valorização na sua demonstração contábil. A contrapartida desse lançamento, então, vai ser lá nessa conta de ajuste de avaliação patrimonial, eu vou ter um aumento do patrimônio líquido, né? Porque como eu falava no início, o patrimônio líquido, ele é a diferença entre ativo e passivo, bens, direitos menos obrigações. Então, sempre que eu valorizo algum item de ativo, eu tenho que ter alguma contrapartida para continuar fechando o meu balanço. E o patrimônio líquido, ele é como se fosse um raio-x da empresa, ele vai dizer se a empresa está crescendo ou se ela está diminuindo, se ela está tendo resultados positivos ou não. Então, sempre que ela tem um resultado positivo, eu vou ter um impacto lá dentro do meu patrimônio líquido, tá ok? Outro subgrupo que nós temos dentro do patrimônio líquido são as ações em tesouraria. Tá? Ações em tesouraria é quando a empresa ela tem capital aberto, ela, né, negocia ações na bolsa, ela tem suas ações negociadas na bolsa e ela mesma compra suas próprias ações. Tá? Então a gente chama isso de ações em tesouraria. Isso fica registrado dentro de um grupo específico lá na contabilidade. E a gente também tem um subgrupo de prejuízos acumulados, tá? Prejuízos acumulados, então, é quando ao invés dela ter lucro lá na sua demonstração de resultados, ela teve um resultado negativo, ela teve prejuízos. E isso vai ficar registrado, então, dentro dessa conta de prejuízos acumulados, tá certo? Lá no balanço patrimonial, dentro do patrimônio líquido. Então, basicamente, falamos de todos os grupos que aparecem aí dentro do balanço, né, que envolvem os elementos patrimoniais, as contas patrimoniais de bens, de direitos e de obrigações, tá certo? E agora, então, vamos abordar um pouco a questão da demonstração de resultados do exercício, da DRE, tá? A demonstração de resultados do exercício, então, ela vai conter as contas de resultado. Enquanto o balanço patrimonial evidencia contas patrimoniais, a DRE evidencia contas de resultado. Mas o que seriam contas de resultado? Contas que vão ajudar a apurar o resultado econômico que a empresa teve em determinado período. O que vai apurar um resultado econômico? Receitas, que são as vendas que ela teve, menos custos dessas vendas, menos despesas relativas a esse período de apuração, tá? Receitas
custos e despesas. Essas serão as contas de resultados que nós teremos. Exemplos de contas de receitas: venda de mercadorias, venda de algum bem imobilizado, receita financeira, receita com juros, né? Recebimento de juros, descontos obtidos, isso são receitas financeiras. Exemplos de custos, né? O próprio custo da mercadoria vendida, o CMV que nós falamos na contabilidade, né? Que vai depender de qual é o tipo da empresa para ele ser calculado. Então, se eu sou um comércio, por exemplo, o custo da mercadoria vendida vai englobar o custo de aquisição, mais as despesas que eu tive para adquirir essa mercadoria, descontados os impostos recuperáveis, esse será o custo. Em uma indústria, o processo já é um pouquinho mais complexo, né? A gente vai ter o custo de transformação dessa mercadoria, né, que envolve aí matéria-prima, mão de obra direta e todos os outros custos indiretos, né, isso tudo vai compor o custo aí dos produtos vendidos, tá certo? E aí, além disso, na nossa demonstração de resultado, nós teremos as despesas operacionais e não operacionais, né? As despesas vão englobar em despesas com vendas para esse produto, despesas administrativas que a empresa teve no período, despesas financeiras, que são despesas com pagamento de juros, enfim, eu obtive um empréstimo, eu tive um IOF, enfim, um imposto relativo a isso também entraria aí como despesa financeira do período, tá certo? Então, a DRE ela é apresentada no método dedutivo, eu começo das receitas e vou deduzindo custos e despesas, tá? Claro, existe toda uma estrutura aí elencada na nossa legislação, né? Mas a princípio, de uma forma bem simplória seria isso, eu vou pegar todas as receitas, descontar os custos, descontar as despesas e aí eu chego ao resultado do período, que vai ser ou um lucro ou um prejuízo, né? Lucro se as minhas receitas forem maiores que os custos e as despesas, prejuízo se os meus custos e as minhas despesas eles forem maiores do que as receitas, tá certo? Bom, gente, então falei para vocês da dinâmica aí dessas duas principais demonstrações contábeis que nós temos. Mas aí agora vem o foco do nosso estudo, né? Que é a técnica contábil de fato. Como a contabilidade faz essas informações chegarem até esses demonstrativos contábeis. Então, primeiramente, a empresa ela é estruturada em um plano de contas. Como vai funcionar esse plano de contas? Eu vou ter que determinar quais serão as contas de ativo que essa empresa vai ter, quais serão as contas de passivo que essa empresa terá, quais serão as contas de receitas, quais serão as contas de despesas, quais serão as contas de custos, e isso tudo vai variar de empresa para empresa. É a mesma coisa que eu fizer uma analogia seguinte, eu vou construir uma casa, tá? A quantidade de janelas que eu vou colocar nessa casa sou eu que vou determinar. A quantidade de entradas de energia sou eu que vou determinar. A quantidade de entradas de água sou eu que vou determinar, certo? As particularidades dessa casa vai ser o dono da casa que vai determinar. Só que a gente sabe que para toda casa existe uma estrutura mínima, né? A gente tem que ter alguma janela para ter ventilação, a gente tem que ter uma entrada de energia elétrica, a gente tem que ter uma entrada de água, a gente tem que ter iluminação. Então, de uma forma geral, as casas elas seguem uma padronização, uma estrutura básica. Mas, dependendo do modelo de casa que eu queira fazer, eu vou definir algumas outras premissas, tá certo? O plano de contas para cada empresa vai funcionar da mesma maneira. Eu vou ter uma estrutura básica, que é a estrutura mínima indicada pela legislação, que tem que demonstrar bens, direitos, obrigações, receitas, custos e despesas. Mas o nível de detalhamento dessas informações é a empresa, ou gestor, ou contador dessa empresa que vai determinar, dependendo do que o sócio, o acionista queira ver nessas demonstrações contábeis. Então, por exemplo, eu posso ter um plano de contas super simples, que me diga apenas o básico, apenas o essencial. Ou eu posso ter um plano de contas bem completo, que me diga qual é o custo por departamento dessa empresa, que me diga qual é o custo por linha de produtos, que me diga qual é o resultado com mercadorias por linha de produtos. E aí tudo isso vai depender da estruturação desse plano de contas, porque conforme eu estruturo esse plano de contas, eu capto informações da empresa. Lógico, eu tenho que ir fazendo os lançamentos contábeis para alimentar esse plano de contas, para que por fim ele possa gerar esses relatórios contábeis que são a DRE e o balanço patrimonial, tá certo?
Mas então, para a gente entender como é que funciona esse plano de contas, esse plano de contas ele é codificado. Cada grupo de contas maior tem uma codificação e os subgrupos também vão recebendo codificações. Então, por exemplo, eu posso ter lá, grupo 1 vai ser o ativo, grupo 2 vai ser o passivo, grupo 3 vão ser as contas de receitas, grupo 4 serão as contas de custos, grupo 5 serão as contas de despesas. E aí eu vou abrindo essa codificação. Lá no ativo a gente sabe que a gente tem ativo circulante e ativo não circulante, então eu posso codificar assim, 1.1 vai ser o meu ativo circulante, 1.2 vai ser o meu ativo não circulante. Lá no passivo, grupo 2 é meu passivo, grupo 2.1 passivo circulante, grupo 2.2 passivo não circulante e assim por diante. E aí dentro desse 1.1 eu abro 1.1.1 disponibilidades, 1.1.2 estoques, 1.1.3 contas a receber e assim a gente vai abrindo. E as contas contábeis que ficam dentro desses subgrupos, por exemplo, a conta caixa, eu vou abrindo mais nessa codificação, certo? Então ele é todo codificado, né, para montar essa estrutura de plano de contas, para depois ser possível gerar essas informações para os relatórios contábeis, tá certo? Então, gente, tendo iniciado aí toda essa parte fundamental, que é para a gente ter uma noção geral da contabilidade, de como ela funciona, de quais são os objetivos, tá? A gente pode, então, depois passar para ideia de débito e crédito, ideia de contabilização. Não teria como eu chegar aqui e passar para vocês a contabilização sem vocês terem toda essa bagagem, todo esse fundamento aí que norteia a contabilidade, tá certo? Então, a gente encerra essa primeira aula por aqui, tá? E em seguida, então, a gente vai ter a próxima aula falando do método das partidas dobradas e como a gente movimenta valores entre essas contas contábeis. Espero que vocês tenham gostado, tá? Deixem seus comentários abaixo desse vídeo, tá? O que vocês acharam, sugestões e para novos workshops também. Não se esquece de se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, Professora Rúbia, tá? Aciona o sininho para ser notificado cada vez que eu colocar um vídeo novo para vocês. Um grande abraço e não percam a nossa próxima aula. Até mais!